que vai morar no céu. Glória a Deus. E se não o vermos mais, vamos nos ver no céu. Não desista da tua cruz, meu irmão. Aleluias. Não desista da tua cruz. Eu quero, antes de fazer menção à palavra do Senhor, agradecer pelo convite ao nosso irmão Felipe. Prazer em conhecê-lo. Creio eu que debaixo do aval do pastor Erivaldo, que me dá a oportunidade de tomar essa tribuna, agradecido, porque creio eu que tem homens preparados aqui para trazer esta palavra. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo preparou esse momento para nós. Estamos aqui. Não veio um pregador famoso, um pregador de nome e renome. Veio um homem temente a Deus, direcionado pelo Espírito Santo para trazer aos seus corações aquilo que o Espírito Santo me colocou. E vamos por base Mateus 7, 24. Mateus 7, versículo 24. Todo aqueles, pois que escuta estas minhas palavras, eu só peço que vocês analisem isso. Todos aqueles, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopravam ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pode tomar posse do assento. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer estas palavras, se você deparar com esta uma das maiores mensagens do Senhor Jesus Cristo, é o Sermão do Monte. E quando ele diz estas minhas palavras, você precisa voltar desde o 1 e começar a ler qual eram as palavras que o Senhor tinha discursado. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele vai usar das coisas, atributos, da mesma forma que temos hoje a usar. E o Senhor Jesus Cristo usava de parábolas para falar ao povo com sabedoria, acontecidos do momento, para que as pessoas entendessem o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. E o que hoje pode fazer com que a tua vida continue, ou se até hoje você não conseguiu entender, começa hoje a construir a tua casa na rocha. Há vários testemunhos e nos cantado, que benção. Um dia não terão todos a oportunidade de cantar, porque a igreja tomará quarteirões e não há tempo para todos cantar. Lá na igreja onde eu congrego, a gente já não somos tantos, mas tem irmão que nunca cantou, ensaia um playback, aí vai na igreja ao redor para poder cantar. Louve a Deus que você vem aqui, glorifica a Deus. Eu amo cantar também, amo cantar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai usar do momento, das coisas,
da vida cotidiana. E hoje você poderia dizer: de que forma eu usaria algo para entender a minha vida? Se você tem um carro, se você não fazer a manutenção dele anualmente, o que acontece? Ao nosso ditado popular, vira uma lata velha. Se você não estiver buscando o Espírito Santo em todo o tempo, no dia a dia, no decorrer da tua vida, no teu trabalho, na tua casa, para os teus, não é casa na rocha, é casa na areia. Porque da mesma forma que um carro sem manutenção, ele quebra, a minha vida sem Cristo não me dá autoridade para ir falar o Evangelho. Temos o costume de dizer: só fala, é Deus quem faz. Não, o Espírito Santo só vai fazer na vida das pessoas se quem estiver falando tenha compromisso e vida com Cristo. Não tem poder na palavra daquele que não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas se eu tenho compromisso, Pedro passa, a sombra está curando. Oh, meu irmão, é glorioso sim falar da palavra de Deus. Eu amo. Eu confesso à igreja que tem uns irmãos que às vezes a gente está conversando, o rapaz quando me dá a oportunidade para pregar, me dá um frio na barriga, me dá um medo e eu passo mal. Meus irmãos, eu fico tão contente quando me chamam para pregar. Eu gosto de estar falando de Cristo. Eu tenho prazer em cantar, mas rasgar a voz. E que coisa linda que eu vi aqui hoje. Não é voz afinada, irmão, é o louvor santo que sobe. Não é voz, mas é você glorificar o Senhor entendendo: estou na rocha, estou na rocha, estou na rocha. Falamos de um Cristo que pregava com autoridade. Meus irmãos, mas eu quero tomar como base, pedir licença ao pastor para usar aqui o púlpito justamente por este motivo. Meu esposo é grandão. Mas eu vou pedir aos irmãos que voltem em Crônicas 2. Usar parábola ou usar algo para você entender a casa na rocha. Talvez eu poderia trazer algumas histórias, mas vamos de Bíblia. Vamos de palavra, porque a palavra ela é completa. E aqui a gente vai deparar com a vida e a história de dois homens que você vai entender o que é casa na rocha e o que é casa na areia. 2 Crônicas 18. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pegar meu óculos, meus irmãos. Meus irmãos, se quiserem continuar sentado, pode sentar, por favor. Tenha. Igreja. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de anos foi ter Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá: tem casa na rocha aqui, igreja, ao rei de Israel. Escuta hoje, peço-te, consulte a palavra do Senhor. Da mão e dentro. Josafá, casa na rocha. E eu não sei se você atentou para a palavra, mas prepare o coração, porque
Josafá, afortunado, quer viver em vida abundância, continua servindo a Cristo. Continua servindo a Cristo. Você está falando de riqueza, Evangelho? Não, eu estou falando de um céu de glória que não há dor, não há tristeza, não há pranto. Mas você pensa que Satanás não vai investir? Acabe, Josafá era afortunado. Acabe mata bois e faz uma festança. E preste atenção, abençoade o homem de Deus para subir a guerra. E quando ele persuade a Josafá, ele aproveita do momento: irás conosco à guerra. Josafá se prontificou. Se você ler histórias atrás, você vai ver que Josafá era aparentado com Acabe por laços de casamento dos filhos. E agora ele faz essa proposta e Acabe e Josafá aceita. Mas aí Josafá, com a casa na rocha, vai perguntar: peço-te que consulte ao Senhor. Oh, meu irmão, os teus projetos, a tua vida, para entrar no teu trabalho, para sair do teu trabalho, você dobra o teu joelho e pede direção do céu. Para vir à casa do Senhor, você fala como Davi quando ia subir para Jerusalém: alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. É glorioso se louvar ao nome santo do Senhor, apregoar o Evangelho, falar de Cristo. Ide pregar o Evangelho. Olha, ele já foi falado aqui nesta noite: eu não consigo pregar. Muito bem. Uma certa ocasião, o moço passa a casa de um homem. Ô, meu amigo, vamos na igreja? Vamos, hoje eu não vou não, outra hora. Passou dias, ele volta: vamos na igreja, eu estou lendo um livro. Passa dias, meses, estou lendo um livro. E ele insistiu e insistiu e insistiu. Quando chegou um dia, ele falou assim: meu, vamos à igreja hoje? Hoje eu vou. Terminei de ler o livro. E aquele jovem, aquele homem de Deus, esperou, ele colocou a roupa e saiu, mas no caminho ele ficou pensando. Eu falei assim: eu vou ter que perguntar, que livro você estava lendo? A tua vida de cristão, passando todo dia me convidando. Você prega com testemunho no teu trabalho, com a tua vida, do jeito que você se põe, do jeito que você coloca as palavras que saem da tua boca. A temperança. Cristo nos chamou, meus irmãos, como diz em Timóteo, não com espírito de covardia, mas com todo o poder na autoridade da palavra de Cristo. Apóstolo Paulo vai advertir Timóteo, um moço pastoreando idosos, e ele fica com medo. Apóstolo Paulo vai animar Timóteo: não nos deu um espírito de covardia. E o profeta, e o homem Josafá, pedindo que consultasse ao Senhor, os 5 falam assim: então o rei de Israel ajuntou o profeta 400 homens e disse-lhe: iremos à guerra a Ramote de Gileade, deixá-lo, ei. E eles disseram: sobe, porque Deus dará mão ao rei. Disse, porém, Josafá: eita glória. O homem de Deus, ele é insistente, irmão, com Deus na causa. Tem 400 homens de Acabe profetizando: pode subir, Deus vai dar vitória, aquele povo de Ramote e Gileade serão derrotados. Quem já ouviu aqui falar dos crentes bereanos? Está parecendo Josafá. Sabe o que eram os crentes bereanos, irmão? Os crentes bereanos não aproveitavam da Bíblia. O pregador estava pregando e ele estava aqui, ó. Pedro passou lá e ele estava aqui, ó. O apóstolo Paulo estava lá e ele estava aqui, ó. É verdade, está falando a verdade. Se falasse o que não estava, ele se levantava no culto e repreendia. Está parecendo Josafá. Agora ele insiste, e Josafá de novo fala assim: não há ainda profeta algum do Senhor para que a consultemos.
Muita gente falando a mesma coisa. Há um ditado popular por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. A mulher com 12 anos de fluxo de sangue, qual que era o maior obstáculo dela para chegar até Cristo? O cego, Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia. Cala, homem, cala. Tem multidão te atrapalhando. Olha para o foco que é Cristo. Olha para a cruz. O mundo, igreja, não está se comovendo com Cristo na nossa vida. Tem 4 amigos que vai levar um cego, não deixaram passar pela porta. Não tinha compaixão como estamos vendo os dias de hoje. Tem 4 homens carregando um homem na cama, mas ninguém sai da porta para que passasse o homem. Tiveram que abrir o telhado e descer o homem. Não desanime, meu irmão, se o mundo todo está contra você. Tenha confiança em Cristo Jesus, porque é Ele que dá vitória, é Ele quem dá graça. A rocha é Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Santo é o Senhor, meu Deus. Louvado é teu nome. Grande é o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glórias, 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 glórias. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda tem um homem e podemos consultar, porém eu aborreço, porque nunca profetiza bem de mim, senão sempre para o meu mal. Esse é Micaías. Oh, glórias. Aleluia. Tinha um profeta. Ei, Oh, glórias. no meio dos 7 castiçais há um que passeia no meio, Meu Deus. reluzente, cabelos brancos como a lã. Aleluia. Sabe o que quer dizer? Tá lá, tá aqui, tá do outro lado. O Deus, o profeta, o Messias tá aqui hoje. Não porque eu e você tá, porque este local foi Ele que escolheu, esse lugar foi Ele que santificou. É morada do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias. 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 Aleluia. Oh, glórias, aleluia. Ah, como é gostoso glorificar a Deus. Meu Deus. Perdemos tempos, meus irmãos, dizendo que é crente. Oração de manhã, vai, escola dominical, vai, culto à noite, oh meu Deus. E a gente vê isso aqui, ó. Ah, meus irmãos, não tem casa na rocha. Precisamos ter casa na rocha. A igreja se caminha aos últimos segundos. Não é nem dias mais, igreja, é segundos. Temos a liberdade de pregar o evangelho e falar de Cristo. Semana passada 213 irmãos na Nigéria foram mortos na mesma hora. Mais 213 mártires no evangelho. Por quê? Porque serve a Cristo. Neste momento que nós estamos aqui com toda a liberdade expressando o nome de Deus, tem crentes sendo mortos. E nós precisamos entender que a hora é a última. E precisamos continuar a falar do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse-lhe: traz aqui depressa a Micaías.
Quando o mesmo chega, meus irmãos, todos profetizavam, mesmo dizendo sobre Ramote de Gileade. Agora o eunuco que foi atrás vai dizer assim, ó, o mensageiro que foi chamar a Micaías, ele falou dizendo, eis que as palavras dos profetas, a boca são para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles. Igreja, percebe que o profeta nunca falava algo bom para o rei Acabe. O rei Acabe tem aqui como o profeta não era do bem. A grande realidade é que Acabe não estava entendendo que o Senhor também o amava. Mas Acabe não está entendendo que o Senhor Jesus Cristo também está querendo advertir. Quantas advertências nos vêm para a vida, e daqui a pouco nós vamos perceber que temos ou estamos longe. Quantos congressos, quantas mensagens, quantas vezes você sentado no banco, alguém pregou uma palavra e você saiu do culto na certeza que daqui para frente eu nem pecar, não peco mais. Mas eu vou ser servo, eu vou ser cristão. Passa-se uma semana, o trabalho cansou, você não ora, você não lê. Oh, meus irmãos, eu vou falar só que o Espírito Santo me colocou no coração. Não tem como eu construir a minha casa na rocha se eu não leio, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não levo uma vida com Cristo. Não tem. A minha casa na rocha só depende de uma coisa: instrução da palavra de Deus. Se não tem instrução da palavra de Deus, não tem casa na rocha. A casa está sendo edificada na areia. E se a minha casa está edificada na rocha, irmão Gedival, vai vir vento, vai vir tempestade também. Não tem diferença não, meu irmão. Sabe o que Eli vai falar com Deus depois que manda fogo do céu, queima o holocausto? E ele podia parar ali naquele holocausto, queimou todo o holocausto, Baal até meio-dia não fez nada. Ele poderia parar ali e falar assim: esse é o Deus que eu sirvo, e pregasse para aqueles 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Mas ele não era muito. Se você for analisar um pouco a estrutura dele, ele era mais tipo: eu corro sozinho na minha caminhada. Queima esses profetas também, Deus. E Deus é obediente quando você é fiel. Oh, meus irmãos, temos o costume de às vezes falar: o Senhor curava, o Senhor batizava, o Senhor transformava, a igreja orava mais e não sei o que. E de repente eu não estou fazendo nada disso. Lá no passado, lá atrás. E você, irmão, está orando? Está pregando com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo te dá? Outro dia eu fui numa vigília e eu tive uma oportunidade. Eu sou líder de jovens ali em Cambira e a gente sabe da dificuldade. Mas eu estava com 25 jovens só de lá de Cambira. Mas a gente estava, eu acredito que uns 300 ali em Jandaia. E um rapaz subiu no púlpito, teve uma oportunidade e desceu a lenha nos jovens. Que não estava vendo identidade nos jovens de crente, não sei que 2 horas da manhã tem jovem chorando em uma vigília. Não veio do irmão falar algo que Deus manda, mas que motiva, quer derrubar. Verdade, dessa maneira. Aí você vai ver outros
tomando público, vai falar: essa geração de hoje é a mais fraca. Mas na minha época o pai nos trazia para a vigília e entrava conosco para a igreja. Hoje os pais trazem e deixam o filho e volta para casa dormir. E quer falar dos jovens. Meu Deus. Ele quer casa na rocha do filho, mas ele não edifica a casa dele na rocha. Dessa maneira. É preciso que todos... O Senhor Jesus Cristo, quando despertava Israel, não era só os jovens, era jovem, criança, o da câmara, o da recâmara, o moço que tinha casado, que poderia estar um ano em núpcia com a esposa. Até ele, gente. Era todos. A casa na rocha eu só consigo construir se o Senhor Jesus Cristo estiver na causa. Se Ele não estiver, não terá casa na rocha. Percebe que Micaías, depois de receber esse intimado, lá no versículo 13 de Crônicas 2, ele vai falar assim: ó, porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Eita, glória, aleluia. Isso que é autoridade. Meu Deus. Você já parou para pensar o que é Moisés perante o governo de um mundo todo? Ô, meus irmãos, vamos dizer, era o Trump hoje. Os Estados Unidos temos como a base mais fortalecida no mundo. Se levanta um irmão de Lírio dos Vales, Boa Vista. O Senhor mandou dizer: é lógico que pode, igreja. O Senhor Jesus Cristo não está atrás de grandes, não. O Senhor está atrás daqueles que têm compromisso. Ofne e Finéias no templo, a palavra veio aonde? No deserto com João Batista. Ai, que pregação! Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Era essa a pregação. E por que eu vou falar aqui tanto? Ah, não. Prega a palavra de Deus com simplicidade. Não tem necessidade da gente. Outro dia eu fui ministrar uma escola bíblica dominical e eu passei a semana inteira estudando. E o Espírito Santo me trouxe. Eu falei assim: meu Deus, a gente vai ver alguns dizendo: crescei na graça e crescei no conhecimento. O que é o conhecimento? Teologia não é. Crescei na graça e no conhecimento da palavra, porque quando eu fui lecionar aquela escola bíblica eu entendi, porque o Espírito Santo falou. Apóstolo Paulo tinha teologia, apóstolo Paulo tinha tudo, mas lá em Timóteo, acho que é Filipenses 3, ele vai dizer: eis que tudo refuto, tudo que aprendi jogo no lixo, serve para mim como esterco quando ele conheceu Jesus Cristo. Aleluia. Que aos 12 anos pregava no templo para doutores da lei. Oh, meus irmãos, a palavra do Senhor é gloriosa. E eu louvo a Deus porque o nosso pastor traga um abraço do mesmo para esta igreja. Em nossos cultos de ensino, eu falo assim: meus irmãos, vamos mudar a mensagem. Cristo, 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 Cristo. As nossas mensagens precisam voltar a ser cristocêntrica. Dessa maneira. Homocêntrica não, cristocêntrica. É Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que cura, é Cristo que renova. Ao contínuo da palavra vai dizer assim, ó: vindo, pois, ao rei, lhe disse Micaías: iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo ir? E ele disse: subi, prosperarei
e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurei para que não fale senão a verdade no nome do Senhor. Ô meu irmão, você já foi repreendido por alguém do mundo? Talvez não. Mas você já falou alguma coisa do teu trabalho para assim: ó o crente, ó o irmão. Ele profetiza a favor. Por quê? O eunuco tinha pedido. Mas sabe aquela coisa que quando você fala para alguém com ar de riso e a pessoa percebe que você está mentindo? Não é o caso aqui. Mas quando você tem promessa e você foi escolhido, tenta sair do caminho. Nós não servimos para sair fora do caminho, igreja. Foi Cristo que nos chamou. Aleluia! Foi Cristo que nos chamou. Outro dia, o pastor nos contou um testemunho que o irmão, firme na igreja, segundo dirigente, batalha, luta. Ele chegou no pastor e falou assim: pastor, eu estou cansado, me dá um mês de férias que eu preciso. E o pastor falou para ele: você tem certeza? Não quero mais saber disso, estou cansado, me dá um mês. Meu irmão, é Deus que te chamou? Glória a Deus. Aleluia. Sai da presença não. E o pastor falou assim: tá bom, vou te dar um mês. Ele saiu da rua. A hora que ele sai da igreja, que ele está na calçada, vem um cara e mais dois, é esse aqui mesmo, e deu um cacete nele. Quebrou tudo, irmão. Ele nem conhecia quem que era aqueles caras. Passou no outro dia, na mesma hora que ele acabou de apanhar, ele voltou para ele e falou assim: pastor, me dá um cargo de segundo de novo, eu não quero sair da presença de Deus, pelo amor de Deus, tudo arrebentado. No outro dia os três rapazes veio para a igreja pedir desculpa que não era ele, não sabia nem por que bateu nele. Se é o Senhor Jesus que te chama, não sai não. Aleluia. Não sai não. Aleluia. Nós não servimos para ovacionar Satanás não, irmão. Nós fomos chamados, escolhidos, revestidos para servir o Senhor Jesus Cristo, para o adorar, para exaltar e levar a palavra. Aleluia. Dessa maneira. Mas daí ele vai pedir a Micaías. E Micaías dá o veredito: não voltará à corrida. Se for, não volta. Assim diz o meu Deus. Não disse Josafá: esse praga só fala mal de mim, só profetiza coisa errada, só profetiza contra eu. Josafá vai falar assim: para, é um servo de Deus. Quem está com uma casa na rocha, irmão, não vai atrás de barulho, não vai atrás de bênção lá, porque tem o pregador lá, o pregador acolá. Não, o que cura está aqui. Aleluia. Se você vir com a mesma certeza, construindo a tua casa na rocha, entendendo que o Senhor é Ele que tem poder. Engraçado, irmão, nós não usamos o que o Senhor deixou. O Senhor Jesus Cristo disse assim, ó: por que pasmais? Se tiveres fé, farão coisas maiores do que eu. Não que temos a capacidade, mas eu já estou nos meus 43 anos, já passei em Cristo 10. Eu já tive 10 anos a mais para fazer mais coisa que Cristo. Mas é no nome dele. É no nome dele. Aleluia! É direcionado por ele. Se pedir que aquele monte vem, vem. Oh, meus irmãos, não é historinha não. É Jesus que está dizendo. O poder é derramado sobre a igreja. A graça é derramada sobre a igreja. A glória é dele, a honra é dele. Mas o que é derramado aqui eu posso ter, você pode ter, qualquer um pode ter. Você só precisa pedir. Aleluia! É simples assim, irmão Gerivaldo? Então eu vou pedir, posso ficar sossegado? Não. O povo de Israel
Tinha guerra que o Senhor Jesus falou assim: só canta e marcha. Eita Deus, aleluia. Só canta e marcha. Em uma noite, a palavra fala assim: 185 mil soldados decapitados era maior que a população daquela província. Em uma noite, um anjo só matou 185 mil soldados. O anjo não pisou nem na terra, meus irmãos. Aquilo ali foi coisa de milésimo. O nosso Deus não precisa de uma noite. O Senhor Jesus Cristo faz o milagre na hora, a bênção na hora. E Ele não volta atrás do que fez. E é por isso que eu venho te falar hoje: a tua casa na rocha é direcionada pelo Espírito Santo, é conduzida pelo Espírito Santo. Tem batalha no trabalho, amém. Tem batalha em casa, amém. Tem luta, amém. Meu irmão, mas o negócio a onda tá grande. Pula por baixo, irmão. Já foi no mar? Alguém aqui? Tem onda que você pula. Aí tem hora que tem onda que vem alto, você assim: vou pular. Você leva um tapa no meio do peito e cai e sai rolando, se rala todo na areia. Tem hora que acontece isso em nosso ministério também. Mas Deus está assim, ó. Pode levantar, filho. Eu tô aqui. Aleluia. Deus não desiste. Orar e jejuar. Qual a forma de orar, irmão Genivaldo? Há quem orou por 20 anos por Rebeca ter filho. Abraão. Mas Davi chega à cidade de Ziclag. As mulheres levadas, os filhos levados, despojos, cidade queimada. Os 600 homens que estavam com Davi se volta contra Davi, querer apedrejar. Aí Davi faz uma oração extensa: Senhor, irei eu, restituirei tudo. E o Senhor assim vai: tudo te darei de volta. 3 palavras em oração. E o Senhor respondeu. É o teu compromisso com Deus, é a confiança que você tem no teu Deus que vai responder a tua oração. Nunca é a oração longa. Não, é a tua longa vida com Cristo. É a tua longa vida com Cristo. E Ele vai trazer ao teu coração o desejo e a vontade que você pede. E agora o profeta vai dizer: não diz só profetiza mal. O inimigo, igreja, ele investe alto. Ele investiu aqui começando com o banquete para persuadir Josafá. Agora ele pede que prende Micaías, trate com pão e água da angústia. Meu irmão, chega em casa, vai para o hebraico ou para o aramaico, estuda para você ver o pão com angústia e a água com angústia. Ia levar mais uma hora aqui para a gente falar sobre isso, mas vai te edificar. Faça isso. E ele manda prender o profeta. Nesse meio de tempo que ele manda prender o profeta, ele persuade de novo Josafá. Meu irmão, percebe que Satanás ele está sempre querendo colocar você no pedestal. A palavra vai dizer que se nós não estiver com Cristo, nós não aguentamos e não iremos a lugar algum. Mas Satanás não. Satanás diz que você tem dentro de você um leão. Aleluia, Deus. Que você pode tudo. Que você é forte. Oh, glória. Mas você precisa perceber se é Cristo que está falando ou não. E agora esse profeta, ele vai ser preso. Deus abençoe.
E nesse mesmo tempo, o inimigo fazendo um alvoroço, fala assim: Josafá, coloque a roupa de rei. E Acabe vai disfarçado como soldado. Tem lugar, meus irmãos, que o inimigo vai mostrar para você e vai querer colocar você acima de pessoas que você precisa tomar cuidado. E é por isso que eu venho falar nesta noite de Casa na Rocha. E não é em vão que o Senhor Jesus Cristo colocou esse propósito ao pastor de falar sobre casa na rocha e casa na areia. Precisamos entender quando é o Senhor Jesus Cristo e quando é o inimigo te querendo dar uma rasteira. Verdade. Josafá não para pensar nesse momento, coloca a roupa do rei. E o rei coloca uma roupa de soldados e sai disfarçado. Eu quero fazer com que você entenda esse trecho. É mais ou menos aquela pessoa que você já emprestou dinheiro e ela não te pagou. E você tem um histórico da mesma que ela tem o costume de não pagar. Mas ela não vai te chegar lá na tua casa, bater palma e te pedir um dinheiro emprestado. De novo, não. Mas ela vai esperar um momento que você está no meio de todo mundo e te pega de surpresa e te pede o dinheiro e se arruma de novo. E perde de novo. Acabe bola um projeto, vamos prender Micaías e fala aos profetas dele, e já ao mesmo tempo ele já pega a capa de rei, coloca sobre Josafá e sai disfarçado, mas o nosso Deus não perde batalha. O inimigo está sempre saindo a culatra nas nossas vidas, se você estiver com a vida alicerçada na rocha. Aleluia. E agora percebe que ao sair para a guerra, Josafá se vê preso. Sabe o que está acontecendo do outro lado da Síria? O rei da Síria fala assim: ó, ninguém mata soldado, ninguém mata criança, ninguém mata mulher. A nossa luta é só contra o rei. Mata só o rei. Você vê o rei do outro lado, o inimigo vai lá e coloca um projeto também. Josafá sai vestido de rei. E Acabe, que estava com a casa na rocha, na areia, sai no meio do soldado. O rei da Síria do outro lado mata só o rei. Quando Josafá se demonstra estar com uma casa na rocha, a tempestade se levanta. E agora do outro lado a ordem era só para matar o rei. Dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, no teu dia a dia, o que está se levantando contra você é porque você está incomodando o inferno. Continua, porque enquanto você estiver incomodando o inferno é porque você está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando Josafá se vê preso, ele clama ao Senhor. O Senhor muda a direção daquele soldado e Josafá é livre. E o que aconteceu, irmão Gilberto? Um soldado só para gastar o tiro com a flecha. Oh, meus irmãos, a gente vê tantas coisas hoje querendo colocar o homem ao pedestal. O míssil dirigível, a bomba dirigível, Deus dirigível. Deus tinha a flecha dirigível. Aquele soldado jogou uma flecha para cima, sabe onde que pegou? No rei Acabe disfarçado de soldado. Matou o rei Acabe do jeito que o profeta Micaías disse. Passou no meio de todo mundo a flecha. Acabe está morto. Passa a guerra inteira olhando a turma dele morrendo, e ele duro, sangrando. A hora que o rei da Síria ganhou do povo dele, ele cai morto. E Josafá sai triunfante, porque depois o Senhor Jesus Cristo vai dar aquele povo todo na mão de Josafá para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, a nossa base foi Mateus.
Eu só quero que você analise uma coisa. O vento veio na casa do ímpio e também veio na casa do justo. A rocha veio vento, a casa na areia também. Eu e você não estamos livres de batalha, não. O mesmo rei Elias que eu comentei sobre fogo do céu, não vai chover dentro de 3 anos. Não choveu, nem o orvalho. Deus respondeu. Mas depois dos profetas todos queimados, ele se amedronta contra a matadora de profeta, Jezabel. É por isso que eu falo, meus irmãos, não somos super-herói, até porque super-herói é só na TV, tá? Não existe mesmo. Não quer dizer que Jesus respondendo a nossa oração, Jesus estando conosco, não passamos por um momento que nos mexe. Você vai ver um profeta que desce fogo do céu, queima 850 homens, holocausto, não chove, vai para Serepta, é tratado por uma viúva, vê um milagre, e agora ele corre para uma caverna com medo de uma mulher. Era só ele orar e falar assim: Deus, sepa aquela mulher no meio também. Mas agora ele está numa caverna com medo. E ele vai dizer para o Senhor: Jesus, mata-me, porque não sou melhor do que os meus pais. Não mesmo. Foi falado aqui nesta noite hoje. Não somos melhor que ninguém. Mas temos um Cristo que nos coloca no céu. E que tem o céu de glória. A tempestade veio na casa do homem da rocha e na areia. A diferença é que a casa na rocha se manteve de pé e a casa na areia caiu, e a perca dela foi grande. E por isso que eu falei para os irmãos, porque Jesus diz assim, ó: todo aqueles que escuta estas minhas palavras, não julguei para que não seja julgado. Começa assim o sermão do monte. Qual é a tua comunhão com o teu irmão? Jesus não está dizendo que eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Tem muita gente, o mundo gosta de pegar isso, julgue para não ser julgado. Mas quando julgue com a palavra, essa eles não continuam. Jesus não está dizendo para o pastor da igreja não chegar no irmão e o despertar. Jesus não está dizendo para você que leva uma vida com Cristo, não falar para o teu irmão está errado. Mas eu só tiro o cisco do olho de alguém se eu tirar a trave e tenho medo. Mas se eu tenho casa na rocha, muda, tem diferença. E por que o Senhor vai dizer não julgue para não ser julgado? Comunhão com o teu irmão. Somos todos filhos de Deus. Se eu não gosto da irmã de rosa ou do irmão de branco, como é que eu vou conseguir morar no céu com ele? É meu irmão. É meu irmão. Eu preciso amar. Eu não estou dizendo que você tem que o receber para uma janta, para um almoço, se precisar, faz. Se pedir para dar uma milha, 2, está aqui. Se te pedir a capa da túnica, está aqui. Jesus, ele vem dando o sermão do monte, ele vem falando do sermão do monte, no final ele fala assim: vou terminar a mensagem. Ô, meus irmãos, é glorioso. Às vezes vamos pregar em alguns lugares, uma bebeção de água. Louvado a Deus, pastor. Deus abençoe. O nosso irmão Felipe falou assim: irmão, prezamos pela palavra. Verdade. Ou como atrapalha, porque a vontade de você descer. Não estou falando de criança, irmão. Criança é diferente. Estou falando de pessoas que é para estar escutando a palavra, mas está banheiro, 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 para fora, sede demais.
Deve ser alguma precaução que o médico fala para beber bastante água, cada rim deve ser. Mas o Senhor está divertindo aqui e falando. E acontecem coisas, meus irmãos, que a gente precisa olhar para as nossas vidas e falar: minha casa está onde? Está na rocha? Está na rocha? Está na rocha? Se não está, eu vou colocar. Porque eu passei por uma experiência e depois a minha esposa veio me perguntar e eu fiquei triste, igreja. A minha esposa que me contou a situação e aquilo mexeu tanto comigo. A gente teve numa vigília em algum lugar e a gente não compreendeu, porque quando eu cheguei com os jovens de Cambira parecia que estávamos vindo de outro mundo, porque o último congresso que a gente teve, eu falei assim: jovens, eu quero que todos estejam bem trajados. Eu não estou dizendo que vestimenta salva, mas se você para à frente do teu espelho e conversa com o Espírito Santo e por um momento passar por tua mente, vai, tira. Chegamos lá nessa igreja vigília, estrobo, irmão, no canto da parede. Sabe luzes de danceteria? Tinha lá. Não tinha um púlpito, tinha um palco praticamente para show, e aquela vigília foi um show. Quando se dobrava o joelho para orar, ficava poucos orando, saía todos para fora. Eu não sentia a presença de Cristo. Se tem uma coisa que me incomoda, é eu chegar num lugar e não sentir a presença de Cristo. Meu Deus. Eu levantei, sentei na cadeira e falei com a minha esposa: tem alguma coisa errada aqui, ou é eu que não estou, ou é o Espírito Santo. Mas eu sei que eu vim direcionado pelo Espírito Santo. Saímos, meus irmãos, daquela vigília meio horrorizado. Por quê? Porque quem estava pregando, o inimigo manifestou e ele se amedrontou em repreender. Meu Deus. Segunda vez fizeram toda aquele fervo que faz um canto hino e começa de novo. Ninguém repreendeu. Não tinha chamado nenhum dos líderes dos jovens para sentar o púlpito. E eu respeitei, fiquei sentado lá atrás, como o costume de algumas igrejas que a gente vai. Passou, vamos para casa. Semana atrasada, minha esposa chegou em mim e falou assim: amor, qual foi a igreja que a gente foi? Tal. Você sabia que uma mulher do mundo depois foi pedir desculpa para minha esposa, porque sabia que ela era evangélica? Minha esposa falou assim: não tem nada a ver. Os mesmos jovens dessa igreja foram para o retiro e foram apresentar uma peça teatral, e o inimigo tomou quase todos os jovens lá, e foi uma vergonha dos líderes ter que trancar a porta porque estava com medo dos jovens, não tinha autoridade. Meus irmãos, nós precisamos entender: da nossa casa na rocha está preparado para momentos assim, e nós temos autoridade para repreender toda a hóstia de Satanás. Tudo que se levantar o inimigo, nós temos autoridade em Cristo para repreender. Aleluia! Glória a Deus. E são coisas que mexem com a gente, porque são pessoas que estão direcionando à frente de trabalhos. Aleluia! Dessa maneira, meu Deus. Mas não estão colocando a casa na rocha. Meu Deus. Estão com a casa construída na areia. Construir a casa na areia é fácil. Você não precisa de alicerce. Lá na praia agora eles fazem o seguinte: eles fazem um quadradão assim na areia de 1 metro, mete concreto em tudo e faz a casa em cima. É assim que constrói lá na praia. Não tem base, até porque não tem como você fazer. Fica firme, fica bonito, mas é o mar, né? Mas se fazer ela perto só de uma enxurrada da chuva, aquela areia, a hora que passar a enxurrada, a areia começa aí. E a casa, né, vai perder. O interessante é que quando o Senhor Jesus Cristo ele vai falar de casa na rocha, se você for ver Lucas detalha as coisas. E é bom quando você vai para o livro de Lucas, ele detalha que o homem prudente, ele cava na rocha. Como cava na rocha? Foram fazer essa nova BR, vocês devem ter escutado assim, aquelas bananas, né, dinamite, a rocha.
vocês também vencerá. Atos 1:8, a palavra vai dizer assim, ó: já não sois mais vós quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, ao abrir a minha boca já não sou mais eu quem falo. Quem fala é Cristo, quem venceu foi Cristo. Então se Cristo está na minha vida, chegaremos lá. Chegaremos lá. A torrente bateu, o vento bateu nas duas. Quando Jesus vai dizer assim, ó: estas minhas palavras, o homem da rocha, o prudente ouviu e o insensato ouviu. Os dois ouviu. A diferença é que o prudente praticou. A diferença é que o prudente entrou por aqui e desceu para o coração. O insensato entra e sai como a semeadura, a semente no caminho, a mesma espinho, a terra que dá 100. Como os mesmos 3 que foi dado a granjear. Quem deu 3 granjeou mais, quem deu 2 mais, quem pegou 1, o que fez? Guardou, escondeu, com medo de perder. Não é esse o evangelho. Jesus não deu o evangelho para pregar, para falar, para exaltar o nome dele. Mas há um grupo que ouve e não pratica. Há um grupo que ouve. A fé vem por ouvir a palavra. Tiago 1:22. Nada me adianta ouvir se eu não pratico. Obra sem fé é morta, fé sem obra é morta. Se eu ouço e não sai pelo outro lado, se desce para o coração, eu pratico. Eu vivo, eu falo de Cristo, eu alimento pessoas, eu oro. Meu irmão, talvez é muito fácil você falar. E eu também fico lendo às vezes e fico pensando, meu Deus. E hoje a gente vai olhar, oramos por um avivamento, mas ao mesmo tempo nós assim, como virá um avivamento? Às vezes falamos algumas coisas de jovem, às vezes tentamos animá-los. E quando o pastor me chamou para ser líder de jovens em Calmeira, eu falei assim: pastor, eu não sei como que o senhor trabalha. Eu não trago alegoria no meio de jovens. Eu só vou trazer a palavra que o Senhor me direcionar. Eu não vou trazer nada para poder estar satisfazendo o ego de jovem ou crescendo um grupo. Talvez não seja eu, cara. Pastor, é você? E assim eu vou. Uns saem, outros voltam. Daqui a pouco sai, vai lá em casa conversar. Vamos voltar, meu irmão. Vamos voltar. Mas a gente estava num culto e também foi chamado todos os líderes para orar para os jovens para batismo com o Espírito Santo. Subiram todos lá no culto. Tinha um incêndio. E os líderes, orando. Cheio da graça. Eu mesmo senti a presença de Deus. A mensagem foi tremenda, da parte de Deus. Mas a gente colocava a mão sobre a cabeça dos jovens. Tinha jovens com os olhos abertos, não tinha jovens chorando, não tinha busca, não tem batismo. Ô meus irmãos, eu estou com 43 anos, mas eu me lembro que quando a gente, na minha juventude, a gente vinha para a igreja e falava assim: hoje eu vou ser batizado, hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo. Não tinha vontade. E a palavra de Deus vai dizer: se você não tem vontade, você não busca pelo Espírito Santo, não te é dado. Não é dado. Se você na tua empresa não granjeia chegar a chefe, você não vai ser chefe. Se você tá bom, ser sólido na produção, você vai ficar ali. Não estou dizendo que é errado, é uma vontade.
Mas dentro da palavra de Deus, dentro do ministério, dentro do teu chamado para servir o Senhor Jesus Cristo, não podemos nos concordar ou nos convencer só como plateia. Nós precisamos estar na casa do Senhor louvando, agradecendo, cantando, glorificando com alegria. E tudo que vamos fazer com alegria no Senhor. Não fomos chamados para ser plateia, mas fomos ser chamados para ser holofote. Aleluia. Não, meu jeito. Sim. Luz no mundo, sal na terra. Aonde você chega é luz. Aonde você chega tem que ter tempero. Aleluia. Tem que ser tempero. Para que serve o sal? O bacalhau, meus irmãos, ele fica em viagem dentro do mar por 6 a 7 meses. Quem sabe o que é bacalhau? Já comprou um bacalhau banhado no sal? Não estraga. Olha o que Deus está falando que nós somos. Sal na terra. Ô irmão, a senhora pode colocar a cebola ou alho, o que for no teu arroz. Se não tiver sal, eu não como. Ninguém come. Pode ser o tempero. Se você não colocar um salzinho ali, vai descer não. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. É rocha, é sal, é luz. Aleluia. Aonde chega um crente, irmão, é glorioso você chegar no lugar. Você é crente, né? Oh, é gostoso. Meu Deus. É muito bom quando você chega num lugar que você é reconhecido como cristão. Como é bom. Aí eu encho o peito e falo assim: salve Cristo. Aleluia. Salve Cristo. Para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Milagre, irmãos. Mistério. Dádiva. Privilégio. Veja quantos amigos vocês têm. Pergunta para eles se morrerem para onde vão. Para o céu. Mas estão com a vida toda errada. Veja o privilégio do Evangelho ter chegado e convencido você que tem um caminho que você precisa trilhar. Nós sabemos qual que é a forma de ir para o céu. Tem um monte de gente aí fora que não sabe, acham que vai para o céu, estão vivendo na cegueira do pecado. E é nós que precisamos, com a nossa vida, com a nossa palavra, dizendo do Senhor Jesus Cristo, tendo autoridade. Avivamento? Talvez difícil, mas não. O Senhor conta com um que se dispõe. Os muros de Jerusalém, 140 anos, a cidade queimada, muros derribados. Aí uma ocasião, Neemias vai fazer uma pergunta para o povo que vai lá. Ele tinha sido cativo por Nabucodonosor. 140, 150 anos depois, ele nem tinha nascido, não conhecia Israel, mas estava incomodado com o povo dele. E ele pergunta, e Ananias vai dizer: cidade, muros queimados, cidade deserta, o povo abandonado. Sabe o que Neemias vai fazer? Orar, jejuar e chorar na presença de Deus. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus Cristo dá uma estratégia e ele sozinho vai para Jerusalém, anima o povo, com 42 dias reconstrói os muros da cidade de Jerusalém. Deus só precisa de um. Se você for saber dos avivamentos, os avivamentos começou com um aquebrantado dizendo: não pode ser assim. Olha para o tempo que estamos vivendo, igreja. Olhe para o tempo que estamos vivendo. Você acha que está tudo errado? E está mesmo, o sistema está errado. Está errado. O que se levanta é contra a igreja, mas a igreja não será abatida enquanto nós estivermos aqui entendendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e que é a igreja que tem que ditar o que sai lá fora, não o que está lá fora ditar o que está aqui dentro. Dessa maneira, Deus. Dessa maneira, Pai. Não copia o mundo em nenhum momento, igreja. Hoje a
cheia de ver muitos hinos ou música secular copiando a batida lá de fora. Não era assim não. Não era assim não. A época dos cantores sertanejos foi copiado dos nossos irmãos Falavinha, Mateusiense. Foi tudo esses que foi copiado os ritmos e só colocaram a letra no mundo. Hoje o batido lá de fora está sendo colocado às vezes a letra daqui. E ainda alguns hinos vai dizer: eu me desgasto na presença de Deus. Não, você não desgasta. Você louva a Deus porque o Senhor só restitui. Aleluia. Não há desgaste na presença de Deus. Há momentos que o Senhor fala assim: você precisa entrar no íntimo com Ele no teu quarto. Não é que você está vivendo uma depressão, é porque o Senhor te precisa passar mais estratégia para você continuar a batalha. A batalha, ela não é fácil, mas é glorioso, porque a troca será a coroa da vida. E um dia chegaremos ao céu. E se antes que Jesus vem, nós vai, que bom será nossas últimas palavras dizer as mesmas de apóstolo Paulo: combati o bom combate, venci a carreira, Oh, glória. guardei a fé, e o que Aleluia. me resta agora é a coroa da vida. Aleluia, Senhor. Ontem o nosso culto de Santa Ceia, e eu já estou terminando, o nosso pastor ministrou em sinfonias. E ele fez uma pergunta à igreja e falou assim: meus irmãos, pare para pensar no momento na vinda de Cristo. Como será? Agora pare para pensar se você ficar. Aí você fala: misericórdia. E nem misericórdia vai ter, porque o Espírito foi retirado junto com a igreja. Fica não, irmão. Continua na rocha. Continua na rocha. Continua lutando pela salvação. Deus, aleluia. É difícil? É. Mas o Senhor dá vitória. O Senhor dá graça. O Senhor nos restitui e sempre nos encaminhará na direção do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Casa na rocha é o que precisamos ter. Casa na areia, precisamos tirar quem está lá. E é o mundo, teu vizinho, na tua rua. Você precisa falar de Cristo. Você precisa viver Cristo. E o mundo entender que o Cristo da nossa vida, esse sim tem vida eterna. Aleluia. E vida em Glória a Deus. abundância. É o que o Senhor Jesus Cristo me colocou ao coração. Posso orar, pastor? Eu vou pedir que a igreja se coloque sobre vossos pés. E quero orar neste momento, pedindo a graça de Deus, agradecendo por cada um dos irmãos. E eu quero te fazer um convite para a tua alma. Se até hoje você não conseguiu compreender, ou de repente o vento tem batido na casa do insensato, derruba. Mas olha o que você pode trazer para a vida do crente, para a tua vida que está com a casa na rocha. A chuva cai sobre o quê? O telhado. Vem da onde? De cima. O que vem de cima para o crente é bênção. O que nós esperamos de cima é bênção. Da onde viemos de cima e para lá voltaremos. A chuva que descerá sobre a tua vida, e nesta igreja é de bênção. É de bênção.
As torrentes que batem na parede, no mesmo sermão ali vai dizer: batei, batei, abri, dá-se-vos-á. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, ou de repente você pensa que está para lá ou para cá, bate na porta hoje, que o Senhor Jesus Cristo abre, que o Senhor Jesus Cristo te recebe. Mas o vento, irmão Gedivaldo, que bateu e derrubou as paredes. Atos 2, oh glória, o dia que surgiu a igreja. O que é que o vento representa na vida do crente? O Espírito Santo. E entrou como vento veemente ao templo, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em língua repartidas. Oh, glória! Glória a Deus! Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo aqui? Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! E quer receber o batismo com o Espírito Santo? E quiser vir à frente, nós vamos orar na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Se você tem mais algo a pedir para o Senhor e quiser vir aqui, oramos. E o Senhor Jesus Cristo tem poder, igreja. O Cristo que pregamos, nós precisamos ter autoridade no que falamos. E a palavra do Senhor vai dizer: os meus impõem as mãos e eu curo, e eu batizo, e eu restauro, e eu faço. Aleluia! Senhor meu Deus, querido Pai, Jesus, debaixo da tua graça, estamos aqui, Senhor. Conheci mais um povo que vai morar no céu. E eu oro, Jesus, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo o teu renovo, pedindo, Jesus, a tua bênção sobre a vida desse jovem que tem o desejo, ó Pai, de ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o poder que descesse no dia na casa de Pentecoste, e que revestiu a tua igreja, e que revestiu aqueles irmãos a fortalecer, Jesus, e sair pregando o teu evangelho, e chegou até nós. E somos gratos, ó Pai, ao Senhor Jesus Cristo, e pedimos a tua bênção. Pai, abençoe a caminhada do mesmo. Ajude-o, ó Pai. Dá graça. Abençoe essa igreja, o pastor, todos, ó Pai amado, que aqui juntos, Senhor, estão caminhando aqui neste lugar. Jesus, salve alma neste lugar. Transforme vidas. Faz, ó Pai, que vejam o Espírito Santo na tua casa, e que o Espírito Santo saia por essas ruas convencendo as almas que estão em pecado, e que caiam, Senhor, em si e venham se reconciliar com o Senhor. Deus, é a minha oração, Jesus, pedindo a tua graça no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e passo o microfone à dirigência nesta noite.